Olá, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite. Independente do horário, nós te damos as boas-vindas ao primeiro episódio do Pode Hablar. Entra, a gente vai te servir um prato cheio de fofoca hoje. Entra, senta, pega o seu café, porque hoje o tema é literalmente fofoca. Não é mesmo, Vitória? É isso mesmo. Porque a gente chegou a esse consenso da fofoca, né? Saindo de um ponto que o nosso podcast ia ser sobre fofoca. Mas a gente pensou muito sobre, decidimos que a gente tinha que falar sobre coisas variadas. Para que restringir a fofoca? Mas para dar um start para ser o nosso belo começo, esse podcast vai falar no primeiro episódio sobre fofoca, não é mesmo? Exatamente. E para início, que é o início de tudo, eu sou a Simone, ela é a Vitória. Eu sou a Vitória. Esse é o Pode Hablar. A gente devia ter iniciado tudo com isso, mas esse é o Pode Hablar. É o Pode Hablar sobre tudo. Sobre tudo, menos sobre todos. Mas sobre tudo, sim. Porque tem o Voldemort, ele não pode ser nomeado. Meu Deus. Brincadeira. Você tinha uma vibe meio Harry Potter agora. Gente, para iniciar, a gente precisa colocar aqui e definir o que é fofoca. Exato. E eu não encontrei no dicionário oficial o termo de fofoca, não sei porquê, mas a gente tem aqui no dicionário primeirão, informal, né, a definição que é fofoca, ato de querer saber para ir contar a outrem. E a segunda definição é fato ou coisa contada em segredo, sem conhecimento do visado ou sem conhecimento real efetivo. Então é aquela questão, né? Você quer saber de uma história, mas você não quer contar essa história, mas não para contar para a pessoa, contar para outra pessoa. Você espalha aquilo entre outras pessoas, né? Eu acho que tá mais nesse sentido. Você escutou um burburinho ali, você não se certificou se aquilo realmente de fato é. E aí você começa uma espalhação, porque você confia na outra pessoa que atestou o que foi visto, o que foi dito, entende? Mas às vezes eu não acho que a fofoca seja esse tom de fake news. Não, às vezes você sabe não é fake tudo. News. E você só espalhou, você só compartilhou, né? Eu também acredito muito nisso, né? Que você às vezes viu um negócio, aconteceu certa coisa e você tem que compartilhar com tal pessoa. Eu sou assim com a Simone. A gente trabalha juntas e aí se eu vejo um trem que eu falo, cara, eu tenho que falar isso. A gente compartilha, né? Exatamente. O que acaba que a fofoca vira uma coisa muito natural. Exatamente. Quando você vê, você já fofocou. Exatamente. Até porque realmente eu não consigo ver duas pessoas habitando o mesmo ambiente, duas ou mais pessoas habitando o mesmo ambiente, sem fofocar. Do que conversa, entendeu? Não você vai como. Conversar só sobre trabalho, só sobre faculdade. Até porque do que eu chego e conto a minha vida particular pra você e começo a falar que, sei lá, meu pai, meu vizinho, isso já é fofoca. Eu já tô compartilhando uma história com outra pessoa que não tem nada a ver com o contexto. Uma coisa que eu acho que é muito fofoqueira, mas a gente não percebe, é jornal. Gente, o jornal nada mais é do que um grande contador de fofoca. A notícia é uma fofoca, porque aconteceu um fato com alguém em algum lugar e aí isso está sendo espalhado para várias outras pessoas. Então, assim, eu sempre achei jornal um grande fofoqueiro. Não, eu não sei se você viu, eu não acompanhei a fofoca pela metade, mas teve um cara que fez uma filmagem no meio da rua, assim, e acabou que essa filmagem pegou a placa de um carro de uma galera que estava indo para um motel. E aí, ele publicou nas redes dele, a galera começou a ir atrás e falar, não, pelo amor de Deus, apaga, porque tá mostrando a minha placa, tá mostrando o meu carro, esse carro é de fulano. Então, assim, e quem divulgou foi o próprio jornal. Então, Exato. A fofoca tá sendo compartilhada por meios oficiais. Exato. Né? Os jornais são canais de fofoca de anos, tá, gente? São um espalhador de fofocas, assim, a um nível muito grande e por anos que isso acontece. Por exemplo, uma coisa de jornal que acontecia antigamente. Eu não sei, eu nunca vi isso hoje, mas acho que ainda acontece em alguns jornais específicos. Quando alguém da sociedade ia se casar, isso era anunciado no jornal. A gente vê muito anúncio de morte, né? Tem lá, fulano de tal faleceu. Eu sei disso porque eu ainda tenho acesso ao jornal físico na casa dos meus avós e lá tem a parte do obituário. Mas antes as pessoas anunciavam no jornal que iam se casar. Isso era muito comum também em Nova York. Quem assistiu Gossip Girl pode ver lá na série que saía nas colunas sociais. Fulano de tal vai se casar.
Sex and the City tem muito isso. Ou então, vai acontecer tal coisa, tal evento com fulano de tal. Então, assim, era um grande fofoqueiro. Notícias são fofocas. Exatamente. A gente só não pensa como fofocas. A gente só normalizou uma fofoca. Exatamente, mas está sendo compartilhada, está sendo levada para o público e o público está comentando sobre aquilo. Então, a Exato. fofoca que tem como objetivo se espalhar, ainda Exato. mais. Né? Em larga escala. Exatamente. Você falou sobre essas séries, mas na cidade, por exemplo, da minha avó, que é interior do Nordeste, cara, você saía na rádio, olha, fulana de tal morreu, porque não tinha redes sociais na época. A rede social Tem era lugar que rádio. passa um carro de som anunciando. Exatamente. Então, assim, era como a fofoca se espalhava. E nisso, ia no enterro, pessoas que nem sabiam quem era, entendeu? Ah, mas vamos lá, porque vai que tem um café, vai que tem um bolinho, vai que eu conheço a pessoa. Né? Também tem um pouco Esse disso. viés aí. E eu acho que a gente também cai naquela coisa que surgiu há um tempo atrás, com um ator famoso, do fofoca edifica. E aí, polêmica, né? Polêmica, entende? Assim, na época foi uma polêmica. E eu acho, gente, que fofoca vai edificar dependendo do contexto e do relacionamento que você tem com a pessoa. Porque, por exemplo, se eu chego aqui em tom maldoso e querendo espalhar uma fofoca sobre alguém, assim, com a intenção ruim mesmo de fazer aquela pessoa sofrer algo, aí não edifica nada. Você tá sendo maldoso, você tá tentando destruir alguém, né? Mas entre um casal, eu acho que estreita relacionamento. Não, e tem que ter. Eu acho que não só com o casal, mas eu acho que com a amizade e tudo. A fofoca, ela tem essa capacidade de você realmente se inteirar sobre a vida das outras pessoas. Exato. Então, eu também concordo que Eu seja acho, assim, edificante no nesse relacionamento, sentido. a construção do Agora, relacionamento. se você tá com um sentido maldoso com relação àquela fofoca, se eu chego aqui, ai, Simone, você viu tal coisa com tal pessoa, e a gente começa a denegrir a imagem da pessoa, diminuir a pessoa pela fofoca, aí eu já não acho legal. Mas existe um limite meio complexo, né? É complexo, é Porque difícil, é polêmico. Você chegar e comentar, ok, que tem um tom e tal, mas também qual é o limite, assim, de você trazer uma informação, às vezes, para um grupo, sabe? Acho que também tem muito do confiar. Porque existe a Exato. fofoca, ela tem que ser setorizada, vamos dizer assim. Cada setor com sua fofoca. Não adianta eu pegar, às vezes, uma informação aqui, levar para outro setor e nem saber se a pessoa vai permanecer, Se vai ter um impacto receber ali. a fofoca e ficar com a fofoca, né? Se você conta pra uma pessoa e ela espalha, aí o problema é espalhar também. Como é que você está espalhando? Que aí a fake news começa quando você aumenta, né? Às vezes aconteceu A pessoa vai falar B, C, D, sabe? Aí te envolve no meio, e no final você fala, nossa, mas eu só queria falar... Um telefone sem fim. eu só queria falar da roupa. Entendeu? Exato. Agora, roupa entre curta. casal, eu acho que edifica sim. Sabe por quê? Porque gera um assunto coletivo ali entre os dois, né? Entre o casal, vocês têm coisas pra comentar e eu acho que às vezes até em relação ao que vocês definiram pro casal, vocês têm assim pontos pra ver se encaixa, se não, na visão de vocês, se vocês poderiam trazer isso de fora, se vocês fariam igual ou não, né? Mas eu acho que é legal porque mantém isso entre o casal. Entende? Aí, se isso sai do relacionamento, se respinga pra fora, já é outro negócio. Mas eu acho que entre o casal é ótimo. Você chega lá, você tá com a pessoa, você fala, menina, você não sabe o que aconteceu. Gente, isso é muito legal de se fazer. Ao final do dia. Entendeu? É muito legal. Nossa, tem um negócio pra te contar. Isso gera uma ansiedade, uma curiosidade em você. Não, fora que assim, a gente que trabalha muitas horas fora, às vezes estuda, tá nesses ambientes muito distantes das pessoas que a gente tem algum tipo de relacionamento, se você chegar, você vai falar sobre o quê? Não, eu trabalhei, eu fiz isso. Monotonia. Isso é chato, entendeu? Ninguém quer saber do seu trabalho, mas se você chegar, olha, aconteceu uma coisa, fulano falou tal coisa comigo, você já gera assunto, já gera ali aquele comentário, já vão rir, já vão chorar, já vão brigar junto. Até porque a gente precisa desse desabafo, com né? certeza. Eu acho que, assim, torna até as coisas mais leves. Porque, às vezes, acontece uma coisa que foi pesada e não sei o quê. Mas você contar num tom de fofoca deixa as coisas mais leves, né? Ver que, às vezes, as coisas nem eram desse tamanho todo, que você achava que era na sua cabeça. Acho que eu vejo muito dá uma importante, leveza. assim, esse falar. Uhum. Acho que a comunicação ela é muito importante para a sociedade em si. Você ter que se comunicar, o ato de você... Porque a fala, a gente acha que é irracional, e algumas pessoas até parecem irracional, né? A pessoa só abriu a boca e falou, mas ela passa por um certo crivo, ela passa por uma formação. Então, você tem que formular uma frase. Então,
passa por um pensamento. E às vezes você tá com um problema, e dentro daquele problema ali, você não consegue raciocinar. E depois, você contando, você comentando, você vendo pontos de vista, você, poxa, mas realmente, ó, o fulano tá me trazendo uma coisa diferente, né? Já é outra coisa, já é outro ponto de vista, né? Coisas... porque quando a gente realmente tá presa no assunto, cara, naquela bolha, não tem como, você fica ali, entendeu? Precisa de alguém vir estourar a bolha e falar, olha, e se fosse outra coisa? E se é outro caminho? Você tá vendo uma coisa, mas talvez seja outra, né? Verdade. Então tem que ter esse relacionamento. Tira também só a questão do julgamento, né? Você às vezes tá julgando muito uma coisa daquela forma e às vezes não é. Às vezes é só a pessoa mesmo. Mas a gente segue fazendo fofoca. E aí, um outro ponto importante que a gente vai pedir até ajuda do nosso cameraman é entender quem é o mais fofoqueiro. Ele tá rindo. A gente vai falar disso de uma forma assim, em relacionamentos, né? A gente vai falar de um relacionamento hétero e também vamos pensar nos relacionamentos homoafetivos. Mas vamos lá, cameraman, essa pergunta é pra você. Quem você acha que fofoca mais no relacionamento? O lado feminino, o lado masculino? Pensando um pouco dessa questão de gênero. Quem é mais fofoqueiro? A mulher. É engraçado ele falar isso, o cameraman tá dizendo que é a mulher. Mas quem chega com as pautas de fofoca diária aqui é ele. Tem homens. duas mulheres daqui, viu? Eu acho que quem é mais fofoqueiro é o homem. Eu também Porque eu acho que eles têm mais essa questão de trazer as histórias. Entende? Eles trazem mais histórias pra gente. Às vezes a gente tem tantas coisas pra administrar num dia que a gente acaba deixando passar. A não ser que seja um assunto que mexeu muito com a gente. Agora, o homem não, ele viu um negócio, ele tem que falar logo, porque senão ele vai esquecer. Exatamente. Entendeu? A curta memória masculina. Então, aí eu acho que o homem acaba sendo mais fofoqueiro. Eu também. Eu sempre achei que o homem é mais fofoqueiro. Eu falo isso pelo meu irmão, fazendo fofoca do meu irmão nesse momento. Tá vendo? Às vezes a gente tá na roda de fofoca lá em casa, que todo final de dia, quando chega, a gente se reúne pra quê? Pra fofocar. É o único objetivo. Pega o café, pega o lanche, o que tiver disponível na mesa, a gente senta, as 4 mulheres, e começa a fofocar. E aí, às vezes, a gente tá lá, meu irmão tá no quarto, ele levanta, a porta dele tá fechada, ele levanta, abre a porta. Pra ouvir. Aí a gente, o que aconteceu? Ele, não, que eu quero ouvir o que vocês estão falando. Tá vendo? Isso é fofoqueiro, Isso gente. é fofoqueiro. Eu Ele sei só não outro caso de admite. fofoca. Eu tenho um costume de, às vezes, ir com o meu namorado no barbeiro, né? E aí, eu fico lá esperando e eu vejo, gente, que o barbeiro é um lugar de muita fofoca. Não é só salão feminino. Os homens, eu fico só observando. Eu tenho um comportamento totalmente observador quando eu tô lá. Eles fofocam muito. Não é pouco. E eu acho que... Eu tenho uma teoria sobre isso. Porque a maioria deles tem esse contato com o barbeiro, mas às vezes não se conhece. Entende? Não conhece a um nível de profundidade, assim, tipo, eu só quero cortar o meu cabelo, eu vou com quem tá disponível. Homem é prático. Mas pra poder iniciar uma conversa, pra quebrar o gelo, porque, pô, o cara vai cortar o meu cabelo. O que eu vou ficar fazendo aqui? Eu vou ficar aqui, tipo, meia hora, o cara cortando meu cabelo, eu vou ficar num gelo, num iceberg? Não. Então, eles começam a falar coisas de suas vidas pessoais ou de outros, e isso é uma bela de uma fofoca. Eu vou vendo eles contando casos de fofocas. Um dia eu tava lá e o menino tava falando que ele tinha acabado de se casar, esse é o barbeiro. E aí, ele era muito novo. E que ele e a esposa dele foram visitar não sei quem, que estava envolvido com uma religião espiritualista, e que eles acharam estranho, porque aconteceu certa coisa que eles não estavam acostumados. E aí, o cliente começou a comentar, nossa, realmente, eu já vi isso. Não sei. E começou a virar uma fofoca. E eles não tinham um nível de intimidade. Mas você vê que para quebrar o gelo, às vezes, a fofoca é necessária. Com pessoas que você não conhece. Exatamente. Entende? E às vezes aí que começa a criar o vínculo. Aí eu sou o cliente aqui dessa barbearia, então eu vou voltar porque eu me identifiquei com a conversa do cara e aí pronto, fidelizou o cliente. Exatamente. Ações de marketing dentro de uma barbearia. Agora, a partir da fofoca. Um outro ambiente que eu adoro escutar fofoca é no ônibus. Eu adoro a experiência de ônibus, apesar de ser horrível, mas é fabulosa, assim, o contato com as outras pessoas. E eu vejo que as pessoas, elas ficam assim, só esperando você falar um oi diferente, que ela fala, menina, tem uma fofoca pra te contar. E aí, uma vez, eu com sono, cansada, querendo dormir, sentou a senhora do meu lado. Aí ela fez algum comentário que eu falei, não, tá tudo bem. Pronto, abriu a brecha pra ela contar a vida dela inteira pra mim. E falou mal do ambiente de trabalho dela. E falou... Ela, inclusive, pegava... Olha só o nível da fofoca. Ela pegava, quando alguém ia entregar um currículo
onde ela trabalhava, ela via que a pessoa ia entregar, ela chamava a pessoa no cantinho, falava, não vem trabalhar aqui não, viu? Aqui é uma desgraça. Aqui não funciona. Ela o pessoal, acabou. ela acabava, a pessoa saía, não deixava, não, Tá você vendo? pegava o currículo e levava embora. Essa é a fofoca negativa. O que eu acho que a gente tem que ter esse tom de criticidade com a gente mesmo, né? É. Porque se a gente parar pra pensar, a gente já tá envolvido com a fofoca, a gente deixa a fofoca aí de uma forma natural, mas se a gente não vê o tom que a gente tá recebendo essa fofoca, administrando essa fofoca e espalhando essa fofoca, a gente acaba fazendo a fofoca negativa. Isso que não é legal, entendeu? E foi engraçado, né? E ela falou assim, não vá trabalhar lá, não vá, trabalhe em qualquer canto, Tá mesmo vendo? naquela empresa. E ficou aquele movimento e eu querendo dormir, né? Claro, mas eu tava achando interessante a conversa, né? Porque ela entrou nisso de ficar sempre, porque existe a fofoca do desabafo também. Ela Eu queria acho que essa é do desabafar. desabafo. Ela queria muito jogar-se pro mundo. E no ônibus tem muito nisso, sabe? Das pessoas querer contar a vida dela toda, contar do vizinho, do primo, do parente, de tudo que ela quer ali, entendeu? Simplesmente pra desabafar. Falando em ônibus, outra fofoca de ônibus, porque ônibus é Surgiu. ótimo. E aí, não, mas surgiu assim, eu estava no ônibus, minha irmã estava em outra e ela me contou da fofoca. Meu Deus. A Fofoca esposa do compartilhada. motorista entrou no ônibus, começou a brigar com o motorista, todo mundo calou a boca no ônibus pra quê? Pra observar, pra tentar entender a fofoca. E ficou isso, minha irmã me manda mensagem. Aqui, ó, o que tá acontecendo. E a mulher lá brigando com o motorista mandando ela calar a boca para deixar ela ir trabalhar e não sei o quê. Aí, em determinado momento, disse que ela virou pra todo mundo. O que vocês estão ouvindo, hein? O que vocês estão ouvindo? Não é pra ouvir nada, não. Ai, meu Deus, socorro. Porque tem Você outro tá no espaço ponto. público. Tem gente que, não quero que faça fofoca de mim, mas dá Eu conteúdo. tenho exatamente. A pessoa dá o conteúdo pra você. Você também tem que se analisar, né, minha gata? Minha fofa. Vamos fazer um stop aqui. Francamente, a pessoa, ela dá o conteúdo e ela tá se expondo no lugar público. Entende? Outras pessoas estão envolvidas, ela dá o conteúdo e ela não quer que o povo comente. Pelo amor Poxa, de Deus. por favor, se você não quer que faça fofoca de você, isso aqui é pra Se todo mundo que não preserve. quer. Exato. Que façam fofoca. Não gosta de fofoca. Se preserva. Não sai falando da sua vida aos quatro ventos. A sua vida não é um livro aberto, tá bom? Não precisa. Exatamente. Se Pronto, preserva. falei. Não dá conteúdo. Vivi Falei, tô sincera, leve. vivi sincera. Falei, tô leve. Parafraseando um grande amigo meu. Falei, tô leve. Mas é isso, gente. Você não pode dar conteúdo para as pessoas comentar. Você não quer que faz fofoca de você? Se analise, por favor. Eu vou falar isso em tal lugar, para tais pessoas. Será que cabe? Ou será que não cabe? Veja os ambientes que você está. Hashtag Vivi Dicas. Hashtag Simone Concorda. Hashtag Leandro Falamento. Entendeu? É isso. Análise pessoal. Basicamente Ver o que é cabe isso. ou não. Ai, Deus, mas é verdade. Eu acho que as pessoas elas têm que dar um certo crivo. Isso falando de redes sociais, por exemplo, você joga muita coisa nas redes sociais que você pensa, cara, será que não passou 2 segundos na cabeça daquela pessoa que aquilo ali realmente é cruel, é exposição demais, sabe? Vai gerar fofoca. Vai gerar fofoca. Então, tem certas coisas que você vê, é um meme, eu quero fazer. Só que será que, num contexto, você precisaria fazer aquilo ali? Sabe? Se expor de tal maneira, gerar um conteúdo desnecessário na internet. Porque a internet é um ambiente, assim, sem lei, né? Basicamente. Teoricamente. Sim, você jogou pra internet, você jogou pro mundo. Aí, quais consequências você vai receber a partir dali, né? E, Exatamente. infelizmente, que aí tem o ponto também que a gente quer trabalhar, que é essa fofoca e o hater, né? É uma coisa você comentar, às vezes, numa situação que você tá meio que inserida, ou que você observou, ou que você foi jogado no meio da bagunça. Outra coisa é você pegar um conteúdo que você tá totalmente fora daquilo e simplesmente ir lá e comentar da pior forma possível. Você nem Exato. sabe o que tá acontecendo, você nem sabe por que aquilo ali existe. Não avalia a situação, se a pessoa que vai receber aquilo vai ser afetada de alguma forma, não é? Exatamente. Ainda tem esse lado, e aí as pessoas acabam sendo cruéis. Exatamente, Né? Não é com a legal. fala, Com a né? fala. Então, usa da pior forma. Aí fala, com a ai, mas você oportunidade." gerou conteúdo e não quer que eu comente. Também analise o seu comentário. Não pega essa frase que a gente disse anteriormente e distorça. A pessoa também tem que analisar o tipo de comentário. Porque, assim, a fofoca, às vezes, ela acaba sendo natural. A gente vai ouvir um negócio e a gente vai querer comentar. Entendeu? Uma coisa foi exposta. Sim. Mas aí você tem que analisar esse seu tipo de comentário. Exatamente. Também tem que né? se botar no seu lugar, querido.
Exatamente. Analisar que a comunicação hoje é uma comunicação diferente que era anteriormente. Então, às vezes, você acha que você está fazendo comentário, mas é tranquilo. Não, não é mais tranquilo. Até porque é isso, você posta um vídeo, ele vai pro mundo. Hoje, você coloca qualquer comentário nas redes sociais, vai pro mundo. E vai ter consequências, porque as pessoas vão cobrar essas consequências. Exato. Então, eu acho que, assim, existe um limite na fofoca. Eu acho que tem que ser muito... voltando, né? Setorial. Né? A sua fofoca tem que ser para uma roda ali, para as pessoas que você confia, que analisa, terapia, que você sabe que vai terapia dar bom. da fofoca. Exatamente, aquilo ali, né? Não tô mais de desabafo, de né? levar na esportiva, de brincar, né? de saber que estão fofocando de você também, porque isso é um ponto importante. Gente, você eu faz acho... fofoca, vão fofocar de você. Exato. Ou eu acho que hoje ninguém tá imune à fofoca. Ah, não tem não como. Tá! Gente, por favor, seja uma pessoa legal, periri, tenta não expor muito do que você não quer que seja fofocado, mas saiba que você vai ser o alvo da fofoca em algum momento. Exatamente. Você não é uma lua de cristal intacta. Por favor, Você não tá acima das pessoas, não né? Não o mestre. sofra de síndrome do sol, em que todos giram ao seu redor, porque não acontece assim. Queridos. Exatamente. Vão fazer fofoca de você. E eu acho que a brincadeira tá nisso. Entendeu? Você ia fazer fofoca, vão fofocar de você também. Tá todo mundo leve. Tá tudo bem. Tá tudo bem, entendeu? Se a fofoca for pior. Só não gere o conteúdo que você não queira que seja fofocado. E saiba administrar as suas fofocas. Exatamente. Você tem que, né? É isso dar aí. uma avaliada. Ah, tá. É uma coisa que a gente não falou em relações homoafetivas. Quem fofoca mais? Gente, eu não tenho lugar de fala pra falar sobre isso. Mas eu acho que vai depender da pessoa, da personalidade da pessoa que tá nesse relacionamento, né? Você vai ver se tem alguém aí que é o mais fofoqueiro. Eu acho que aí sim vai sobressair essa pessoa que é a mais fofoqueira da relação. Porque tem, né? Eu também não vou generalizar que o homem é o mais fofoqueiro. Porque às vezes tem uma moça que, em relações hétero, que ela tem a vontade de ser fofoqueira. Ela tem aquilo nela, a criação dela fez ela assim, né? Mas é isso. Eu peço para os meus amigos que têm esse lugar de fala nos auxiliar aí. Quem sabe um dia estão convidadíssimos para a gente conversar sobre isso, fazer a parte 2 desse podcast, falando sobre isso, tá certo? Exatamente. E antes da gente finalizar, logo que a gente tá falando de fofoca, Vitória, você quer compartilhar alguma fofoca com a gente? Gente, eu tinha uma fofoca pra falar, mas eu esqueci. Eu tenho uma indicação. Eu lembrei de uma indicação. Indicação de fofoca, a minha cara? Não é. Eu tenho indicação de 2 coisas relacionadas à fofoca. Mas não é fofoca. É o seguinte, quem gosta desse trem de fofoca, assiste Bridgerton. Porque nada mais é do que uma série sobre fofoca. Entendeu? Temos lá uma Lady Wilson que aparece fazendo um folhetim, espalhando fofoca de todo mundo da alta sociedade e ninguém sabe quem é. Aquilo é fofoca. Fofoca compartilhada num folhetim, que é a ideia do jornal Seu Fofoqueiro, né? Uhum. Fofoca. Ali é fofoca. E todo mundo Netflix. compartilha as fofocas. Por favor. Netflix, hashtag tamo aí. Tamo aí. E outra série que eu amo muito e que é sobre fofoca, a série é fofoca. Ali, a raiz da série é fofoca. Gossip Girl. Gossip Girl é uma série adolescente em que tem a garota do blog, em que ela conta fofocas sobre as pessoas, ou casos sobre as pessoas, num blog. E aí fica super famoso, todo mundo tá no mesmo ciclo, vê aquilo. E aí, a série inteira gira sobre uma fofoca de uma garota anônima, igual a Lady Wilson, falando dos outros. Você tá entendendo? Então, isso é muita fofoca. E quem nunca viveu em ciclos assim, sabe? Exatamente. A gente, se parar pra pensar, a gente vive em ciclos em que a gente tem pessoas mais fofoqueiras, taxadas de fofoqueiras, que às vezes tem um nome, uma personificação, né? Pois é isso. É minhas indicações de quem gosta de coisa de fofoca. Eu tento não ser a fofoqueira da família, mas eu parto do princípio que eu preciso espalhar a notícia entre a família. Não é nem pra fora, é entre a família. Querer, ela é a fofoqueira. Eu tenho que circular, porque as pessoas não estão se comunicando. Então, assim, senta, fulano, aconteceu isso na cara da pessoa. Aproxima. Tá minha irmã ali, mãe, a minha irmã tá resolvendo tal coisa comigo, a fulano tá fazendo... Então, tem que aproximar, né, a família, Você as tem pessoas. uma fofoca? Nossa, agora eu lembro de várias. Então... Mas eu quero contar uma que eu contei no carro, que o Leandro vai adorar. Que o Leandro, né, ele tá rindo. eu lembrei da minha fofoca. Pode contar a sua, graças Tá a vendo? Deus. Ela não contou porque ela não tinha lembrado. A minha fofoca é o seguinte, eu trabalhei durante muito tempo com eventos, né? Vou falar o ramo específico, mas com eventos. E aí, um belo dia me contaram a fofoca que teve um casamento
E aí a noiva ia fazer toda uma apresentação, assim, com tipo, balada, era um negócio abatida. E na hora que ela tava lá tocando, ela tava chamando o noivo. Ela, fulano. E o noivo nada. Fulano, e o noivo nada. Aí começaram a caçar fulano. E isso ela tocando, uns 15 minutos já. Gente. Procurando. Nisso que estão procurando, saiu o noivo e uma madrinha. Num canto assim, muito desconfiado. Ninguém viu nada, né? Mas saiu lá desconfiado. Voltou Arrumando pro as casamento roupas. normalmente. Entendeu? Como se nada tivesse E acontecido. seguiu ali normalmente. Tenso. Essa Fofoca. é Eu acho que pesada. acabaria o inclusive. casamento ali mesmo, nem começou. Pediria anulação. Nossa, se fosse... Porque se essa fofoca chegou até mim, é porque ela circulou já da hora do casamento. Na hora que aconteceu até E você era hoje. o pessoal que tava trabalhando. Imagina entre os convidados. Exatamente. Que coisa feia, Não imagina a não. noiva. Não faça esse tipo de Tadinho. gente. A minha Esse fofoca tipo é de que gente. Não nasça pessoas assim, por favor. eu estava em um grupo da minha faculdade de alunos, né? E aí, quando é começo de semestre, os alunos sempre compartilham suas opiniões sobre determinada matéria, com quem pegar, com a professora. E aí, tava nesse discurso, né? E aí tinha um professor específico que as pessoas estavam perguntando se pegava a matéria com ele ou não. E vários alunos falaram que ele não tinha uma boa didática, que não era um professor, assim, fácil de lidar, que não pegue matéria com esse professor, se puder, pegue com outro. Normal, né? Eu acho que indicações são válidas. Sim. Só que ninguém contava que esse professor tinha uma filha que fazia o curso. E que essa filha estava no grupo. Meu Deus do céu. E ela viu os comentários, entende? Nossa, e ela gente. ficou indignadíssima, com razão, né? Mas, assim, eu acho que ela também deveria ponderar o aspecto do profissionalismo. Eles lá estavam no papel de profissional. Aham. E aí podem ter pessoas, sim, que não vão gostar do lado profissional dele, da didática e tudo. E tá Sim. tudo bem, tem que separar as coisas. E aí ela se posicionou, falou que ela era filha dele e que aquele tipo de fofoca não poderia ser compartilhada porque não fazia jus, porque não era assim que acontecia. E aí o povo ficou quietinho no grupo, ninguém falou mais nada e também não pediu desculpa, tá? Não pediu desculpa. E aí a menina ficou Quando numa falou, saia já justa. era. Porque, poxa, eu me expus também aqui. Não, Aí e- o povo falou dela. Vocês não acham que não falou? Não, e eu fico imaginando agora, aumentando, e se ela chegou no pai, né? Pai, tô falando isso de você. Então, assim, tem que ter um limite, né? Tá Às vezes vendo? você tem que olhar Você assim, extrapolou. né? Olhar seu lugar de fala, né? Seu lugar de fala é como estudante, então fica ali como estudante. É, os papéis. Administre Exatamente. seus papéis. Eu acho que é isso, né, Simone? Eu acho que também Essa é foi a isso, nossa por bom primeira nisso. conversa com vocês aqui no Pode Hablar. Né? Próximo tema a gente vai divulgar no nosso Instagram. No nosso Instagram. E aí a gente pede Ele tá que muito vocês chique. nos ajudem. Se tiver comentários, um caso pra compartilhar, pode mandar pra gente, tá bom? Pode trocar o nome, a gente não vai te expor. A gente não vai fazer esse tipo de fofoca. Exatamente. Só uma fofoca saudável. Leandro, você quer opinar alguma coisa? Quer contar alguma fofoca? Pode Agora expor ele tá sua ali voz. dizendo que não quer contar uma fofoca, mas o maior fofoqueiro aqui entre os três. Ah, bonito. Ele é ótimo. Ele é o fofoqueiro que atiça. Ai, Deus. Entendeu? Tem o fofoqueiro que escuta, tem Ele o fofoqueiro joga. que comenta e tem o que atiça. Joga Ele fogo e é sai assim, correndo. é igual pescaria. Ele joga a isca. Ele vê se o Exatamente. povo morde. E quando o povo morde, ele bom. É isso aí, gente. Então é isso, gente. Então, muito obrigada e até o próximo podcast. Até o próximo. Pode hablar. Pode hablar. Hablemos.